Olá, pessoal. Vamos falar do concurso 1189 da Loteca, que vai acontecer nesse final de semana, com jogos do Brasileirão, Série A, Série B. E eu vou trazer para vocês aqui a análise completa dos jogos aí, para você marcar no seu bilhete as melhores opções aí para você lucrar na Loteca. Beleza, pessoal? Meu nome é Pedro, esse é mais um vídeo aqui para o canal Power Green Apostas. E eu trago aqui para vocês diariamente palpites também de jogos de futebol das bets. Beleza, pessoal? Então, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, inscreva-se em nosso canal, faça parte das nossas redes sociais, link tudo aqui na descrição do vídeo, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, tudo para você pegar mais dicas de apostas durante todo o dia e também da Loteca. Beleza, pessoal? Então, bora para cima, vamos falar do concurso 1189 da Loteca. Bora lá! Vamos lá, então, pessoal. Vou falar aqui, ó, os 14 jogos desse concurso 1189 da Loteca, que vai rolar nesse final de semana. São jogos aí da Série A e da Série B do Brasileirão. E eu trouxe para vocês aqui a minha análise em cima aqui do chat GPT, que ele trouxe para a gente aqui todos os jogos analisados pela inteligência artificial. E nós vamos estar verificando aí o que dá para marcar, o que dá para seguir e se a gente mudaria alguma coisa. Claro, tem que fazer alguns bilhetes aí de cobertura, né? Você pode fazer 2, 3, até 4 bilhetes de cobertura aí para estar tendo maiores chances de vitória de conseguir aí acertar os 14 jogos da Loteca. Beleza, galera? Então, começando aqui pelo jogo 1, a gente tem São Paulo e Grêmio, que apesar do equilíbrio histórico entre as equipes, o São Paulo tem vantagem jogando em casa. 24 vitórias contra 10 do Grêmio em 46 partidas disputadas no Morumbi. Então, coluna 1, vitória do São Paulo contra o Grêmio no jogo 1. Ceará e Sport, pessoal, vamos marcar aqui, ó, coluna 1, vitória do Ceará. O Ceará tem se mostrado forte em casa e o histórico de confrontos é equilibrado, com leve vantagem para o Ceará em jogos recentes, principalmente pela Copa do Nordeste. Então, coluna 1 para o jogo 2 aqui, vitória do Ceará. Operário de Ponta Grossa contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Série B do Brasileirão. Coluna do meio, empate em 8 confrontos entre as equipes, houve 4 empates, indicando um histórico equilibrado, ou seja, coluna do meio aqui no jogo 3 entre Operário e Botafogo. Vila Nova e Atlético Paranaense, vitória do Atlético Paranaense, embora os confrontos anteriores tenham terminado empatados, o Atlético Paranaense possui um elenco mais qualificado e vem de bons resultados recentes. Então, coluna 2, vitória do Atlético Paranaense, no jogo 4 aqui. Jogo 5, Vasco e Fortaleza, vitória do Vasco, olha só, galera. O pessoal acreditando, a inteligência artificial acreditando aqui na vitória, a primeira vitória do Diniz como técnico do Vasco contra o Fortaleza, um adversário favorito, mesmo jogando fora de casa, né? O Fortaleza é favorito contra o Vasco que não está num bom momento. Então é a primeira zebra que a gente marca aqui. É bom marcar uma zebra no bilhete, porque pode dar zebra, né, pessoal? Então vamos marcar aqui coluna 1, no jogo 5, vitória do Vasco contra o Fortaleza, e num bilhete de cobertura você pode marcar o Fortaleza para vencer, você pode marcar um duplo, empate ou Fortaleza, outro duplo em outro bilhete, Vasco ou empate, né, coluna 1 e coluna do meio. Então fica de olho nessas zebras também, que é muito importante. Semana passada, o Mirassol para vencer o Corinthians, o chat GPT acertou, tá? Então, fique esperto aí nessas zebras que podem acontecer. E a dica aqui do chat GPT, por conta da inteligência artificial, é muito legal por conta dessas zebras que ele identifica. Atlético de Minas Gerais, né, que é o de São João del Rei, contra o Novo Horizontino, jogo da Série B, vitória do Novo Horizontino. Novo Horizontino demonstra solidez como visitante, mantendo uma invencibilidade de 4 jogos fora de casa, com 2 vitórias e 2 empates. Aqui é o seguinte, galera, jogo 6, ele pede para marcar a vitória do Novo Horizontino na coluna 2, mas numa possível cobertura que a gente pode fazer em outro bilhete, empate, coluna do meio e Novo Horizontino, por conta desses empates que vem acontecendo. Então vale a pena também. Jogo 7, Atlético Goianiense e Remo, Série B do Brasileirão de novo. Coluna 1, vitória do Atlético Goianiense. Apesar do histórico favorável ao Remo, o Atlético Goianiense busca recuperação e tem um fator casa ao seu favor. Então, Atlético Goianiense, coluna 1, aqui no jogo 7, tá ok? Bahia e Vitória, clássico baiano, coluna do meio, empate, o clássico Bavi
é tradicionalmente equilibrado, com 49 empates em 150 jogos disputados. Ou seja, é um bom palpite a coluna do meio aqui para Bahia e Vitória. O Bahia é o favorito, mas clássico é clássico, né, pessoal? É complicado. Aí nós temos no jogo 9, outro clássico, o Corinthians e Santos. Coluna 1, vitória do Corinthians. O Corinthians vem numa vantagem, vem numa sequência muito boa e tem vantagem no confronto histórico. O Corinthians vem aí embalado com a vitória e possível classificação na Sul-Americana. E apesar da derrota para o Mirassol, o Corinthians é favorito. O Santos não está num bom momento aqui. Coluna 1, no jogo 9, Corinthians para estar vencendo. Juventude Fluminense, coluna 2, vitória do Fluminense. Embora o Juventude tenha vencido 4 dos últimos 8 confrontos, o Fluminense busca recuperação e tem elenco superior. Então, no jogo 10, coluna 2, Fluminense para vencer. E aí, na reta final aqui, Flamengo e Botafogo, mais um clássico. Coluna 1, vitória do Flamengo. O Flamengo venceu 16 dos últimos 30 confrontos diretos contra o Botafogo, indicando superioridade recente. Flamengo para vencer. O Flamengo vem embalado com a vitória da LDU na Libertadores, sobre a LDU na Libertadores, né? E vem embalado aí. O Botafogo também acho que venceu o Estudiantes na Libertadores, né? Mas nesse clássico acredito também que o Flamengo possa levar a melhor. Jogo 12, Cruzeiro e Atlético Mineiro, coluna do meio, empate. Olha só, o Clássico Mineiro é tradicionalmente equilibrado, com 73 vitórias do Atlético e 35 do Cruzeiro, em 144 jogos disputados no Mineirão. É um bom palpite esse coluna do meio aqui para empate no Cruzeiro e Atlético Mineiro no jogo 12, vale muito a pena também. Jogo 13, Paysandu e Goiás, jogo da Série B, coluna 2, vitória do Goiás. Goiás tem vantagem no histórico de confronto, Goiás é favorito, é melhor, tem um elenco bem melhor, lidera a Série B o Goiás. Jogo 13, vitória do Goiás na coluna 2. E finalizando, o Bragantino contra o Palmeiras, coluna 2, vitória do Palmeiras. O Palmeiras venceu 16 dos últimos 26 confrontos contra o Bragantino, vem embalado o Palmeiras, né, de vitórias, tanto na Libertadores como no Brasileirão. Os dois times vêm liderando o Brasileirão, né? Tanto o Bragantino como o Palmeiras, mas aqui eu acredito também que o Palmeiras pode fazer aqui uma partida para vencer. Tá? E aí a gente precisa marcar um duplo, né? E ele manda aqui colocar o jogo 8 do Bahia, marcando coluna 1 Bahia ou coluna do meio empate. Então a gente vem aqui, a gente já tem aqui o empate marcado, a gente marca a coluna 1 e fazemos o nosso duplinho aqui. E aí, se você quiser melhorar a situação, Palmeiras ou empate, né? Coluna do meio ou coluna 1, coluna 2, desculpa. E também temos aqui, vamos pegar aqui, ó, o jogo do Vasco contra o Fortaleza, tá? A gente quiser colocar aqui, ou então coloca aqui, ó, coluna 1 ou coluna 2. Fica interessante. Uma apostinha de R$12 que vai dar para você aí uma segurança maior para estar fazendo esse concurso 1189. Não se esquecendo, faça pelo menos mais 2 ou 3 bilhetes para ir cobrindo aqui os resultados, tá ok? Para esse confronto, então, para esse bilhete, nós ficamos assim, então. Jogo 1, São Paulo para vencer, coluna 1. Jogo 2, Ceará para vencer, coluna 1 também. Jogo 3, Operário e Botafogo, coluna do meio, empate. Jogo 4, Vila Nova e Atlético Paranaense, coluna 2, Atlético Paranaense para estar vencendo. Jogo 5, Vasco ou Fortaleza, coluna 1, coluna 2. Jogo 6, Atlético e Novo Horizontino para estar vencendo, coluna 2. Aí nós temos o Atlético Goianiense, coluna 1 para estar vencendo. Bahia, coluna 1 para estar vencendo no jogo 8, ou empate, tá? Coluna do meio contra o Vitória. Corinthians para vencer na coluna 1, no jogo 9 contra o Santos. Juventude e Fluminense, coluna 2, Fluminense para estar vencendo no jogo 10. Coluna 1, Flamengo para estar vencendo no jogo 11 contra o Botafogo. Cruzeiro e Atlético Mineiro, coluna do meio, empate. E no jogo 13, Paysandu e Goiás, coluna 2 para estar vencendo o Goiás. E finalizando o jogo 14, empate, coluna do meio ou coluna 2, Palmeiras para vencer, tá ok? Deu uma aposta aí de R$12 que você pode fazer aí da melhor maneira possível que você achar, tá ok? Esses foram os palpites, então, do concurso 1189 da Loteca.
para você lucrar aí nesse final de semana, fazer a sua fezinha. Curtiu os palpites? Deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, inscreva-se no nosso canal, faça parte das nossas redes sociais, link tudo aqui na descrição do vídeo e bora lucrar aí com os palpites da Power Green Apostas. Assista os outros vídeos também, se você aposta nas bets, assista os vídeos aí que eu vou colocando todo dia no canal. Valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida, só tô grita, a bola rola. Hoje é o dia de assistir o